Esse é um novo chat com a gente que eu estou criando, como se fosse parecido com uma mistura de OpenClaw com Cloud Cowork, de uma forma um pouco mais, eu acho que um pouco mais fácil. Estou adaptando da forma como eu acho melhor para eu usar para o meu caso de uso. Ele ainda não está público, ele está privado, né? Mas basicamente ele funciona aqui. Você tem o chat normal, você tem os modelos que você configurou para usar com o seu chat. Ele tem esse modo automático que ele usa um IA para determinar qual o melhor modelo para utilizar, qual o modelo mais custo eficiente, né? Aqui eu tenho a visão de Vault. O Vault é onde eu consigo ter, por exemplo, todos os meus documentos guardados. Então, artigos, editoriais, tudo que eu gero no chat, eu posso pedir para ele salvar no Vault. E a maioria das coisas importantes, ele já identifica e salva automaticamente. Então, você eventualmente vai pedir para salvar porque você perceber que ele não salvou, ou seja o que for. O chat já relembra tudo que está no Vault, então quando você pergunta alguma coisa, ele já vem no Vault e tenta encontrar a informação, né? O Vault também tem esse suporte a Kanban, então você pode criar Kanban. Depois eu vou mostrar como que eu criei esse daqui. Aqui uma visão de conhecimento. Basicamente, a gente consegue, por exemplo, vamos botar aqui no Vault. Consigo, por exemplo, entrar aqui em News. Deixa eu ver se esse aqui já está indexado. Esse está indexado. Então, aí ele mostra aqui num gráfico, do lado de cá, as relações de cada palavra com, por exemplo, aqui ele está achando, ó, Neuralink, o Tesla, Neuralink, Founding. Então, Neuralink foi criado pela Tesla, que foi fundado pela Tesla, assim por diante. Ele vai fazendo aqui as relações. Essa visão de gráfico provavelmente eu vou ter que retirar, porque conforme eu comecei a botar muito conteúdo aqui, inclusive meus livros, você vê que os conceitos aqui foram para 1700 e tal lá. Quer dizer, se a gente entrar aqui no status, aqui mostra que eu tenho agora entidades e 3.413 relações. Então, basicamente, o que essa tela vai fazer é te mostrar para cada conceito, né, para cada entidade, ele vai te mostrar as relações delas com outras entidades. Isso é especialmente importante para o chat, porque o IA pode usar essa informação para encontrar esses relacionamentos. Essa visão aqui é pouco importante, a ideia é que ela vai, em algum momento, também te mostrar a estimativa de custo. Isso aqui é para que você possa usar, talvez, modelos mais baratos, modelos que são open source, que vão te custar uma mixaria por mês, ou até modelos gratuitos. Nessa máquina aqui, inclusive, eu rodo alguns modelos que são locais. Esses modelos, por exemplo, esse modelo aqui, o Llama, ele roda nessa máquina, esse aqui também. Então, assim, eu não tenho custo nenhum de IA e também não tenho meus dados indo para a internet. O que é muito bom para ambientes onde a gente precisa de mais segurança, ou mesmo se eu estiver offline. Estou no aeroporto, estou num voo, quero fazer algum texto, alguma coisa, eu não dependo da internet para fazer funcionar, porque eu tenho a opção de usar o modelo gratuito. Então, aqui eu posso escolher o modelo, aqui eu posso dizer para ele escolher para mim o modelo, né? Eu quero mostrar uma coisa aqui, uma sequência, só para você entender como que ele se autoevolui. Hoje cedo eu entrei aqui e falei assim, olha, pega uma parte aleatória do meu livro Trono, Espada e Coração. Ele não achou, eu acho que ele não achou porque eu não tinha renomeado os livros, os arquivos dos livros direito lá. Aí eu fui lá no Vault, renomeei e falei para ele, ó, tenta outra vez. O folder Publications tem meus livros, né? Aí ele foi, encontrou a passagem, escreveu aqui a passagem para mim. Aí ele até fez um comentário aqui, para ele mesmo, né? Powerful stuff. Beleza. Aí eu falei assim, olha, qual que seria uma boa abordagem para a gente escrever um vídeo headshot, né? Falei que eu gosto do estilo do meu pastor. Ele começou a tentar encontrar, ele falou que não encontrou,
é uma forma de buscar no Instagram. Como eu sabia que eu tinha uma ferramenta, essa Competitive Analysis, que eu já tinha usado antes, eu pedi para ele verificar como que essa ferramenta fazia. Aí a ferramenta, ele falou que a ferramenta usa o Sembodeira, ele foi lá, buscou os dados do pastor Diego, tal, buscou toda a informação aqui, todo o racional que ele foi fazendo, até que ele entrou aqui. Ele, ó, aqui está um breakdown, né? Analisou o pastor Diego, combinou num, num padrão de vídeo viral, e ele já identificou aqui a forma como normalmente o pastor Diego fala nos vídeos que tem mais acesso. E aí ele criou um exemplo e aqui um prompt. Ok. Conforme ele criou esse prompt, eu pedi para ele, aqui agora, falei assim, olha, legal, agora eu quero que você crie um vídeo headshot, um copywriter para um vídeo headshot. Eu falei para ele que eu quero interativo, porque assim foi a forma como eu criei um outro skill também desse tipo, tá? Então eu falei que eu quero esse skill, eu quero que ele obter esse skill, essa habilidade, igual o editorial interativo, que usa um prompt de editor para verificar a qualidade e tenta 3 vezes e extrai o melhor resultado. Aí legal, ele foi lá, ó, estudou o meu outro skill que já estava criado antes. E aí ele falou, ó, os skills já foram criados, né? E, e pronto, aí ele me deu aqui, ó, legal, agora eu executei. Ele fez aqui, ó, fase 1, revisou, deu o score 7, os issues, os problemas que ele encontrou. Fase 2, aí ele foi tentar novamente, aí deu a nota 8 de 10. Aí quais problemas ele encontrou, aí ele mandou novamente para o escritor, o escritor revisou novamente, já aumentou o score, né? Aí ele falou, ó, vídeo ready, é isso aí. Me deu o roteiro final, aqui está o roteiro final, certo? Agora eu falei para ele assim, ó, cria um folder, uma pasta, content, headshot, books e salva só o script lá. Quando eu fiz isso, ele salvou o script lá na pasta para mim, tá? Então se eu for lá no Vault, content, headshot, books, ele criou ele que criou, eu não entrei aqui para criar, embora eu possa entrar aqui e possa mandar criar pasta, arquivos, apagar arquivo e tudo mais, eu não criei, ele que criou para mim, ok? Legal, agora a gente volta aqui no chat, aí eu falei assim, ó, agora eu quero que você crie uma rotina diária, às 5 da manhã, que vai pegar uma parte de um dos meus livros. Eu falei, ó, tenho 3 livros lá naquela pasta. Ele vai criar o script usando esse workflow. Ele vai salvar eles no Vault. Aí eu pensei aqui, cara, vamos fazer isso mais organizado? Eu quero que você crie um Kanban que eu possa controlar backlog, aprovados, gravados, editados, publicados e descartados. Legal. Aí ele veio, criou o Kanban, adicionou, ele veio falando cada coisa que ele foi fazendo aqui, ó. Aí ele já me deu o reporte, ó. Que é o que eu criei? Criei o Kanban, criei a rotina, né? Isso aqui não interessa para ninguém, são instruções. E o primeiro script, quando a espera não termina. Então agora, se eu olhar por aqui, o Kanban aparece assim, tá? Porque o Kanban é um documento normal. Quando eu vou no Vault, pela visão do Vault aqui, é assim que eu posso ver, por exemplo, esse daqui de tasks, tá vendo? Que é um exemplo. Mas se eu for lá no Content agora, Headshot, Kanban, ele já aparece para mim aqui, ó, Backlog. Aí amanhã eu posso vir aqui, ler esse cara, posso fazer um chat com ele, posso clicar aqui, ele vai mandar lá para o chat de volta esse conteúdo, eu posso mexer lá e eu posso amanhã falar se está aprovado, ou eu posso, cara, não gostei, vou descartar. Posso puxar aqui em descartado. Né? Conforme eu gravar e editar, eu vou trabalhando esse cara aqui para poder controlar o que está acontecendo. Basicamente é isso. É isso que a gente chama de fluxo autoevolutivo. Ele é um agente autoevolutivo. Então, aí, se eu venho aqui no Knowledge, bom, vamos lá. Lembra que ele falou aqui que ele criou as 3 coisas? Em algum lugar aqui ele falou que ele criou.
eu quero que você crie tal, 3 books, tal, tal, tal. Aí ele falou aqui, ó. Aqui mais pra cima, né? Bom, em algum lugar aqui ele falou que criou as 3 coisas para mim, né? Tá aqui em cima. Aqui, ó. Os 3 skills foram criados. Por que ele criou 3 skills? Porque lá no início eu falei para ele assim, olha, eu quero que você faça isso igual o editorial, o skill de editorial. Se eu for aqui Knowledge, ele tem essa aba Agente aqui, ó. Então aqui eu tenho uma visualização de tudo que existe na minha estrutura de agentes, tá? Então se a gente olhar aqui, eu vou ver, por exemplo, que eu tenho aqui, ó, Interactive Headshot Copy, Headshot Video Copywriter, e vamos achar o outro aqui. Headshot Video Reviewer. Ele acabou de criar essas 3 coisas para mim. Na hora que eu falei para ele, ó, cria lá, ele já criou aqui. Então, assim, eu não preciso escrever código, não preciso fazer nada. Eu só falo para ele qual é o meu processo. Esse daqui, ó, esse Interactive Editorial, esses 3 aqui são os que ele se baseou. Porque eu falei para ele usar o editorial interativo, ele leu essa estrutura aqui e ele criou essa daqui. Eu tenho aqui, por exemplo, esse outro aqui, ó, LinkedIn News Extractor, que eu criei outro dia. Instagram Competitor Analysis, que eu criei também outro dia. Esse Instagram Scrapper aqui, eu criei ele hoje. Como que eu criei? Depois que eu entrei aqui e ele falou para mim aqui em cima que ele não sabia como acessar o Instagram, eu falei para ele utilizar. Aí ele falou aqui, ó, ah, tá, ele usa essa modeira, né? Falei, poxa, próxima vez que ele me pedir alguma coisa no Instagram, eu não quero que ele fica, que eu tenha que falar do Competitive Analysis, porque o Competitive Analysis também foi um skill que eu criei, onde eu falei para ele, olha, eu quero que você faça um relatório de competitividade quando eu te der uma conta do Instagram. E aí eu falei para ele, usa essa bodeira para isso, né? Aí eu falei para ele aqui hoje, ó, depois, né? Enquanto eu estava fazendo aquele trabalho, eu falei, olha, cria um scrap, um skill scrap para o Instagram, e ele vai usar primariamente esse modelo. Por que eu falei primariamente? Porque amanhã, se tiver uma ferramenta melhor que esse modelo, eu posso voltar e falar assim, olha, atualiza meu skill do Instagram Scrap para usar outra coisa. Aí ele veio, ele olhou lá o Competitive Analysis, porque eu falei para ele aqui, ó, verificar o Competitor Analysis Skill e tudo mais, e aí ele criou o skill lá para mim. Ele criou o skill para mim. Se for descendo aqui e tal, o skill está criado, tal, I have everything, that's it. E aí ele criou, ele já achou que eu tenho uma key lá no meu vault guardada, né? E pronto. Basicamente é isso. Eu estou cada dia melhorando ele um pouco mais, mexendo na interface. Aqui no Vault eu já reparei que eu vou ter que botar um botão de edição aqui, porque eu quero também, depois eu vou ter que entrar nesse skill novamente e falar para ele, olha, quando eu gerar aqui, bota um link, porque ele não botou um link para o artigo, né? Então aqui eu vou ter que ir na mão buscar. Mas enfim, é legal que cada dia eu vou melhorando alguma coisa. Aqui eu posso criar uma lane nova, aqui eu posso criar um card novo, né? Bom, e é meu código, né? Então toda hora eu estou mexendo nele. Aqui é para subir arquivos, o Vault é bem completinho, parece o Obsidian, né? Tem busca de palavra-chave aqui, eu posso buscar, sei lá, Davi, aí ele vai achar lá Davi em vários locais. Eu posso buscar GitHub, aí ele vai encontrar tudo que tem GitHub. Hoje eu fiz esse Git Trending, esse aqui foi um outro cara que eu fiz com ele hoje também. Para esse aqui eu não criei skill, esse cara aqui eu só falei para ele assim, vai lá no GitHub, busca os trendings, cria um reporte com cada projeto que é tendência, né, quais todos os projetos que tem mais estrelas, pedi para ele criar esse gráfico, que ele vai atualizar todo dia. Nesse caso aqui, eu só falei para ele assim, olha, depois que eu terminei no chat, esse aqui é um caso interessante, porque esse aqui eu não criei um skill. Tá aqui, ó, Git Trending. Nesse caso aqui, ó, eu fui lá, vim aqui para ele e falei assim, olha, vai nesse endereço aqui, porque esse endereço aqui, se eu entro nesse endereço, ele me mostra os repositórios do GitHub que tem mais
que tiveram mais, tiveram mais acessos ou estrelas hoje, né? São as tendências, né, do GitHub. O GitHub é o repositório de código, todo mundo usa. Aí eu dei um monte de coisa, vai lá, cria um sumário, inclui propósito, para quem isso ele importa, qual que é a audiência, quais as tecnologias principais, autores, estrelas e tudo mais. Pedi para ele criar gráfico e tudo mais. Aí ele começou a trabalhar, eu estava mexendo no servidor, ele caiu aqui porque eu estava mexendo, aí eu falei, ó, continua, né? Aí ele continuou, ele criou a estrutura, criou todos os reportes lá, já me deu os 5 que tem mais estrelas. E aí eu falei para ele, olha, vamos rodar isso todo dia, né? Aí quando foi para ele rodar todo dia, ele já foi e criou as tabelas. Então se for aqui, ó, eu vou acompanhando a conversa com ele, mas no final da conversa eu não mandei ele criar skill, tanto que não tem um skill aqui. Eu só falei para ele criar o reporte, então todo dia de manhã ele vai entrar, lá, todo dia às 3 da manhã, ele vai pegar todas as tendências do último dia, vai interar por todos os MD para atualizar as estrelas, porque esse acompanhamento das estrelas é importante, é relevante, e pronto, né? Inclusive, depois que ele terminou esse cara aqui, ó, eu entrei aqui, aí para você ver como que o Vault é bacana. Eu entrei e falei assim, ó, cria um editorial baseado no Git Trends. Veja que aqui ele criou tudo e salvou lá no meu Vault, né? Quando eu terminei essa execução aqui, ele salvou a informação aqui, ó, Git Trending, né? E criou aqui todos os reportes aqui dentro, tá vendo? Tecnologia, quem que é, o propósito e tudo mais. Aí eu entrei aqui no outro chat, né, e falei, olha, opa, isso aqui, ó, editorial. Eu tenho aquele meu prompt de editorial que estava lá, aquele skill, né? Eu falei, ó, cria um editorial baseado no Git Trends, né? Então, vou lá, editorial, né? Se a gente for aqui no Knowledge, tá? Isso aqui é mais técnico, mas é bacana para você visualizar como funciona e você entender como as coisas funcionam. Aí você vai ver aqui, ó, tá o skill de editorial, tá vendo? Dentro desse cara tem uma descrição, ó. Eu cliquei aqui agora, não tinha mostrado isso, é legal. Tem uma descrição aqui, ó. Sempre usa quando o usuário pedir para o editorial, ok? Então ele sempre vai usar esse cara. Assim como se eu entrar aqui, ele vai ter uma descrição, ó. Ele vai falar assim, ó, somente chamado no Interactive Headshot. Por quê? Ele não deve chamar esse cara automaticamente, porque esse cara aqui é o que coordena. Ele fala, ó, sempre usar ele quando pedir um vídeo de headshot. Então aqui tem algumas informações que o IA vai ler para entender o que ele tem que fazer, tá? Então, mas vamos voltar lá ao nosso assunto. Então aqui está editorial. No Vault eu tenho essa pasta Git Trending com um monte de relato de reporte de trending. Aí eu falei para ele assim, ó, cria um editorial baseado no Git Trends, né? Aí ele falou, ó, deixa eu procurar os últimos trends. Aí ele já achou no repositório, né? Aí, ó, vou chamar, já falou, ó, vou chamar o editorial Ghostwriter, o editor para coordenar o workflow. Aí ele falou, agora tem todas as informações, fase 0, aqui tudo que eu analisei, isso aqui tudo ele está buscando do meu Vault. Aí ele já criou, ó, a versão 1, fez o assessment da versão 1, deu nota 7 de 10, versão 2, versão 3, né? E aí ele comparou e ele me deu uma versão final. Já salvou lá, ó, se eu clicar aqui, vai abrir o que ele salvou aqui no final, né? Aí eu falei para ele assim, ó, me sugira um bom banner para esse artigo, né? Aí ele falou aqui, ó, minimalista, tal. Por que que eu estou fazendo assim? Eu estou achando muito melhor eu vir aqui copiar esse cara aqui e fazer na mão do que usar a API por enquanto, porque a API tem custo. Fazer isso aqui na mão é fácil no Gemini de graça. Mas eventualmente eu vou criar aqui também um skill ligado no Nano Banana, ou seja o que for, que é simples como eu falar assim, ó, create, ou crie skill para usar o Nano Banana Pro e sempre que eu for gerar imagens. E pronto. Aí se eu falar, depois que ele criar o skill, se eu falar, ó, cria a imagem agora, ele vai chamar o Nano Banana. É simples assim.
Não tem segredo. O máximo que eu vou ter que fazer na mão é adicionar a API Key, essas coisas. Mas basicamente é isso. É, é isso, basicamente é isso. Tá bom? Espero que você tenha gostado da apresentação.